Bem-vindos todos, meu nome é Alex Hormozzi, sou o CEO da Acquisition.com, possuímos um portfólio de empresas, ajudamos fundadores que estão entre 3 a 10 milhões de dólares de receita mínima a chegar a 30 milhões de dólares ou mais, escalar e sair em 3 a 5 anos. Isso é o que fazemos. Para todos que não estão nessa categoria, meu objetivo é apenas ajudar você gratuitamente e fornecer mais valor do que qualquer coisa que você possa comprar online. E meu objetivo transparente é tornar todos ricos, porque é isso que eu acredito nisso. E espero que, sabe, se você foi de 0 a 3 milhões de dólares, ou de 1 milhão a 3 milhões de dólares, usando as coisas que fornecemos gratuitamente, então eu já sei que você será capaz de executar, e então eu poderei ajudá-lo muito mais e mostrar o quão profundo o buraco do qual ele vai. Então, de qualquer forma, é por isso que estou fazendo essas coisas de graça, caso você esteja curioso. Então vamos mergulhar e falar sobre como fornecer produtos de alto valor. Então é pegar seus serviços existentes e torná-los mais valiosos, mudando a oferta que estamos fornecendo do ponto de vista de realização. Então, já falamos sobre, você sabe, garantir que estamos escolhendo o mercado certo, cobrando o que vale, como desconstruir valor, como entender todos os obstáculos que vão atrapalhar o prospecto para que possamos criar uma solução de alto valor. Agora estamos entrando em como realmente fazer isso no mundo real. Certo? Então, o que vamos realmente dar a eles? O que vamos literalmente dar a eles em troca do dinheiro deles? Então, isso é sobre, construindo sua oferta, parte 2. Certo? Então, a oferta pode não estar realmente gerando dinheiro porque o que você está oferecendo não tem alta margem ou valor, certo? Este é um ponto-chave. Pode não ter alta margem, então você pode estar talvez resolvendo o problema, mas não está ganhando dinheiro, certo? Então vou mostrar como desmontar isso e fazer funcionar para você, certo? Então há algumas partes nisso. Uma é entender, de um ponto de vista teórico, o contínuo de vendas para cumprimento que existe. A próxima são os veículos de entrega. Este é o como de como você vai entregar a solução para eles. Então o que eu gosto de fazer é um processo chamado de aparar e empilhar, para maximizar o lucro e valor, certo? Então vamos olhar para todas as soluções que poderíamos fazer e depois vamos eliminar as que achamos que não serão valiosas. Em seguida vamos empilhar as que achamos que serão valiosas e de alta margem. E é isso que vamos fornecer no final, certo? Então vamos começar com o contínuo de vendas e cumprimento. Então agora você tem este gráfico divertido que eu desenhei aqui de fácil de vender e difícil de cumprir, certo? Então, se algo é fácil de vender, tende a ser difícil de cumprir. Se algo é difícil de vender, tende a ser fácil de cumprir, certo? E então vou te dar um exemplo disso. Se eu dissesse, sabe, estou oferecendo serviços feitos para você. Serviços feitos para você, em geral, tendem a ser fáceis de vender, mais difíceis de cumprir porque agora você tem que fazer tudo, certo? Por outro lado, se eu dissesse, ei, vou te vender um curso, isso em geral tende a ser mais difícil de vender, especialmente a preços mais altos. Você tem que ser muito melhor em persuasão e fornecer, sabe, empilhar valor e comunicar e fazer marketing, todo esse tipo de coisa. Então é mais difícil de vender, mas é fácil de cumprir. Você só dá a alguém um login, certo? Então isso entender este contínuo é realmente fundamental, especialmente quando você está começando. Agora, para mim, eu tendo a focar muito mais neste lado da equação, quando estou trabalhando com um negócio como em algo fácil de vender, difícil de cumprir. E então, lentamente, trabalhamos nosso caminho para este lado, para o outro lado. Agora, às vezes você pode construir um negócio inteiro apenas em torno disso. Especialmente se você for um operador muito bom e for bom em construir infraestrutura, construir equipes, construir cultura, e você descobriu uma nova maneira de fazer a execução para que algo seja fácil de vender e fácil de executar. E é realmente onde queremos chegar. Mas, em geral, é assim que os serviços funcionam. E você pode ver isso no contínuo de serviços feitos para você, como quando as pessoas pagam e você faz algo por elas. Feito com você é mais como, você sabe, como um treinador. Um personal trainer, por exemplo, é um feito com você. Sabe, se você fosse à academia ou sabe, se você tivesse um treinador que tem um programa e você está seguindo os passos. Mentoria é um exemplo comum de feito com você, um conselheiro, certo? E então faça você mesmo, é quando você tem acesso a um livro, você tem acesso a um curso, assim como você está fazendo agora. E isso é algo que é mais difícil de vender e mais fácil de cumprir, certo? Então é assim que esse contínuo funciona. Então, a maneira como eu gosto de pensar sobre isso, para mim, pessoalmente, é que eu gosto de focar nas coisas que são difíceis de cumprir primeiro, mais fáceis de vender. E eu gosto de comparar isso à pirâmide da Tesla, certo? Então, se você pensar sobre isso, sabe, eu adoro todo o processo da Tesla em torno disso, é que eles começaram primeiro com carros de 250 mil dólares, o Tesla Roadster, certo? E eles se posicionaram no mercado fazendo isso, certo? E foi mais difícil para eles fazerem esses carros. Era um público muito pequeno, menor, que os queria, mas essas pessoas tinham muito dinheiro e fariam isso com prazer porque eram os primeiros a adotar, certo? Agora, com o tempo, a partir daí, eles desceram a pirâmide e começaram a vender carros de 100 mil dólares. Agora, isso era acessível para muito mais pessoas. E então na base você tem carros de 30 mil dólares que são acessíveis para quase todo mundo, certo? Nos Estados Unidos, pelo menos. Então, para mim, se estou trabalhando com um negócio, especialmente se você está começando agora, está abaixo de 3 milhões de dólares, olhando para isso e pensando, ok, estou bem em atender menos pessoas a preços mais altos para que eu possa ganhar experiência, aprender as habilidades, me posicionar em termos de preço, de forma que quando você disser, ei, estou abrindo isso que é um pouco mais fácil para eu realizar, você terá a credibilidade, a percepção de probabilidade de sucesso por parte dos seus clientes potenciais. Então eles dizem, bem, essa pessoa estava cobrando tanto, então agora isso é um bom negócio, certo? Tudo existe dentro do contexto que criamos. Este é o estado de espírito, este é o quadro de referência. E assim, eu prefiro construir negócios de cima para baixo em vez de baixo para cima. Vejo isso como um erro muito comum, essa é a minha opinião. De caras que estão começando, é que eles tentam... Eu nem consigo te dizer a quantidade de vezes que eles dizem, bem, eu não quero vender algo que não seja escalável. E eu fico tipo, cara, você nem tem clientes.
Você nem se preocupa com escala. Você nem tem dinheiro, então vamos conseguir dinheiro para você. Vamos vender produtos de alto valor, mais personalizados primeiro. Vamos obter fluxo de caixa, vamos vender coisas mais fáceis, mais difíceis de cumprir. Vamos fazer as coisas acontecerem e depois aprender mais sobre o negócio e descobrir quais partes podemos cortar e empilhar que podemos fornecer quase a mesma quantidade de valor, com menos esforço operacional, algo que seja mais fácil de cumprir para nós e baixar o preço. Mas somos posicionados de tal forma que isso facilita a venda. Então a ideia é que quando você desce essa pirâmide, normalmente seria mais difícil vender algumas dessas coisas, mas porque passamos por esse processo, é mais fácil vender e realmente torna o processo mais fluido, certo? Então eu apenas disse que este é um ponto consolidado. Vender a coisa mais cara automaticamente ancora o preço e o valor para a sua coisa menos cara com mais escala. Isso também cria uma razão simples para a sua comunicação. Então é como, não conseguimos acompanhar toda a demanda pelo nosso produto personalizado 101. E por isso fizemos algo que você sabe, né, que mais pessoas poderiam participar. Então, se você está olhando para o que estou fazendo, e a razão pela qual a Acquisition.com é construída como uma pirâmide também é por esse mesmo conceito, é que estou realmente apenas servindo, você sabe, os caras que estão entre 3 a 10 milhões e tentando escalar e sair. Eu fiz o resto da minha pirâmide inteira, eu realmente não quero vender cursos. Eu não quero vender, você sabe, programa de coaching. Eu só quero que todos ganhem dinheiro. E então, meu objetivo aqui é tornar tudo fácil de realizar para mim, obviamente, além do trabalho inicial de juntar todas essas coisas para você, é apenas para que você possa ter sucesso. E obviamente, se você ganhar dinheiro, sabe, usando essas coisas, certo? Então, quando eu puder trabalhar com você especificamente, você já saberá que meu estilo e meus frameworks são eficazes, e isso torna o processo muito mais fácil, certo? Então, a conclusão é, e este é um dos ditados que eu tenho e vou repetir aqui, é que você precisa criar fluxo primeiro. Depois você monetiza o fluxo, então você adiciona a fricção, que é tornar mais difícil vender e mais fácil de cumprir. Então, a fricção no processo é que eu preciso tornar isso escalável, que é como eu faço isso, como eu faço para ser mais fácil para mim cumprir. Agora, em geral, na maioria das vezes, quando você faz coisas que são mais fáceis para você, tem menos valor para o prospecto. Nem sempre, mas em geral. E é por isso que leva muito tempo e reflexão para criar coisas que têm muito valor e são fáceis de realizar, certo? E assim, a minha regra geral quando alguém está começando é criar fluxo primeiro, obter o sim primeiro, mesmo que seja mais difícil de cumprir, ganhar dinheiro. E então, quando você olhar para todas as coisas que fez, aposto que há algumas coisas nesse processo que você disse que iria cumprir, mas que a pessoa, na verdade, não obteve muito valor. E eles podem ter sido realmente difíceis para você cumprir. Então você pode começar a cortar essas partes, adicionar coisas que você não tinha. E então você, basicamente, está iterando sua oferta até finalmente ter um conjunto de coisas muito valiosas que você pode fornecer a eles, certo? E assim, sempre começamos aqui e depois seguimos por esse caminho, certo? Esse é meio que o meu processo de pensamento, especialmente se você está começando. Então, uma das outras coisas que eu gosto nisso é que porque quando você tem coisas mais difíceis de cumprir, elas tendem a ser mais caras e assim você não precisa vender tantas delas. Então isso torna mais fácil para você começar sem precisar, sabe, acomodar a escala, o que é um problema por si só, certo? Então, consiga algum dinheiro, depois use o dinheiro para construir seu negócio. Não resolva problemas que ainda não existem, que é eu preciso ser escalável. É como você não precisa ser escalável porque você ainda nem tem clientes, certo? Então, número 1, o contínuo de vendas para a realização. Entender isso. Essa é uma das primeiras coisas em termos de onde vamos começar nesta pirâmide. Porque quando estamos prestes a entrar nos comos, esse é o contexto no qual vamos pensar nos comos, certo? Então, há duas partes no veículo de entrega. Então, é listar um problema e todas as maneiras de resolver esse problema, certo? Depois, usamos os atalhos para facilitar o raciocínio, que é basicamente o cubo de entrega. É assim que eu penso nas coisas, certo? Então, estou usando o mesmo exemplo que tivemos antes. Comprar comida saudável é difícil, confuso, caro, demorado e eu não vou gostar, certo? Então, se eu quisesse oferecer uma solução personalizada, o que eu ofereceria? Eu poderia oferecer, ei, eu vou te levar ao supermercado pessoalmente e vamos fazer compras juntos desta vez para que você entenda onde procurar, como fazer isso e como podemos fazer de uma maneira rápida e conveniente. Assim, seria uma maneira muito fácil para eles pensarem. Bem, quero dizer, se eu fosse com ele, não seria confuso, não seria difícil. Ele me mostraria como fazer por menos, ele me mostraria como fazer mais rápido, e se eu estivesse com ele e eles gostassem de mim durante o processo de vendas, provavelmente diriam que eu meio que gostaria disso. Eu gostaria da companhia, certo? Então, de uma só vez, resolvo todos esses problemas individualmente, certo? Agora, essas são outras maneiras que eu talvez resolveria o mesmo problema individualmente. Então, eu tenho compras de supermercado presenciais, onde levo clientes e ensino-os a fazer compras. Agora, eu poderia fazer isso para muitos, mas se eu quiser fazer individualmente, eu poderia fazer isso. Eu poderia fazer uma lista de compras personalizada. Então, eu poderia ensiná-los a fazer a lista. Isso seria um a um, uma única consulta, em que eu mostraria a eles como fazer a lista específica deles, certo? Eu poderia fazer um serviço de compras completo, onde eu compro a comida para eles. Certo, esta é uma solução feita para você, que é um a um, certo? Vou apenas comprar a comida para eles e entregá-la. Outra opção seria uma orientação presencial. Então, isso agora é presencial, mas não na loja, onde eu ensino o que comprar, certo? Eu poderia ter suporte técnico enquanto faço compras. Então eu poderia dizer, ei, me manda uma mensagem quando estiver fazendo compras e se tiver alguma coisa. Se você ficar preso, me avise. Apenas me envie uma foto da lata de sopa que você está pensando em comprar e eu vou garantir que está de acordo com o seu plano. Pode ser uma ligação telefônica enquanto faz compras, que é, vamos planejar e eu vou ficar no telefone com você por 30 minutos enquanto você faz compras para garantir que você compre tudo da maneira certa. E pode ser uma chamada de FaceTime, seja o que for, certo? E dessa forma eu forneço, sabe, orientação e suporte durante todo esse processo, certo? E agora, se eu quisesse fornecer o mesmo conceito em um pequeno grupo, certo? Lembre-se, estamos apenas resolvendo, estes são apenas exemplos de resolver um problema, que é, eles não gostam de fazer compras ou não sabem como fazê-lo, certo? Então, se eu estivesse fazendo uma solução para um pequeno grupo, eu faria tudo, eu levaria um monte de pessoas para fazer compras, certo? Eu também poderia fazer uma lista de compras personalizada para um grupo de pessoas, né? Assim eu poderia guiá-los por meio de um quadro ou processo para criar a própria lista.
eu poderia comprar a comida deles novamente, mas eu faria isso para todos, em grupo, não apenas individualmente. Ou eu poderia fazer uma orientação presencial, não na loja, certo? Então é assim que poderia ser feito para um grupo pequeno, certo? Agora, se eu quisesse oferecer uma solução de um para muitos, certo, eu poderia fazer um tour ao vivo pelo supermercado. Isso seria virtual. Ou eu poderia fazer uma transmissão ao vivo para um grupo de todos os meus novos clientes e deixá-los fazer perguntas ao vivo. Eu faria as compras, não eles, certo? Eu poderia fazer uma delas e fazer uma gravação de um tour pelo supermercado, onde eu poderia fazer compras uma vez, gravar e depois dar isso a eles como um ponto de referência para o futuro, certo? Eu poderia criar uma calculadora de compras, faça você mesmo, onde eu crio uma ferramenta compartilhável que mostra a eles como apenas inserir o plano de refeições, então eles recebem suas compras com base no objetivo e na ingestão calórica. Eu poderia criar listas pré-determinadas, onde cada cliente, sabe, eu poderia fazer isso com antecedência, certo? Onde eu tenho 30 listas diferentes, baseadas no peso corporal e objetivos deles, e eu digo, bem, você é um B, aqui está. E então eu dou a eles o plano 1B. Eu poderia ter um sistema de amigos no supermercado onde, lembre-se, isso é de um para muitos. Eu poderia fazer isso de forma infinitamente escalável. Eu apenas emparelharia os clientes, certo? E então eles ainda obteriam muitos dos benefícios emocionais. Eu poderia emparelhar clientes antigos com novos clientes. Eu poderia emparelhar 2 conjuntos de novos clientes. Eu também poderia marcar horários em que todos se encontram na loja sem mim e vão. Eu também poderia fazer carrinhos de compras pré-montados no Instacart para entrega, onde eu realmente os preparo, compartilho o carrinho com eles e eles clicam no telefone. É entregue imediatamente a eles, certo? Então, estas são diferentes maneiras de resolver o mesmo problema, certo? Um a um, pequeno grupo, um para muitos, certo? E assim, este é o cubo de entrega. É assim que eu penso em qualquer tipo de produto ou serviço que eu vou conceber. Então, se agora, gosto de pensar nisso como um processo criativo. Então, quando eu ensinei isso antes, no passado, eu recebi diferentes feedbacks. Um deles é, nem se preocupe com isso, apenas pense em tudo que você poderia possivelmente fazer para alguém, certo? Eu costumo gostar de ter sugestões, então faço assim. Se isso for confuso para você, pode parar e fazer do seu jeito, como eu acabei de dizer. Que é listar todas as maneiras possíveis que você poderia pensar, certo? Vamos cortar e empilhar em um segundo. Você não vai fazer todas elas. Mas você poderia pensar em apenas quantas maneiras eu poderia resolver este problema? É assim que eu faço. Então, a primeira dinâmica que acabei de explicar é um a um, pequeno grupo e um para muitos, certo? Eu gosto de pensar dessa forma, certo? A próxima maneira que gosto de pensar a partir de uma estrutura é como eu poderia resolver esse problema em um formato faça você mesmo? Como eu poderia resolver esse problema em um formato feito com você? Como eu poderia resolver esse problema em um formato feito para você? Agora, você provavelmente notou que algumas das soluções que eu tinha eram faça você mesmo, feito com você e feito para você em cada um desses níveis variados. Então, este é um cubo, certo? Eles são todos esses componentes interagem entre si. Mas não posso mostrar um cubo na tela. Então, são 6 caixas, certo? O próximo é o nível de suporte. Eles têm suporte técnico, eles têm suporte por chat, eles têm suporte por e-mail, eles têm suporte por chamada telefônica ao vivo, eles têm suporte de especialistas, eles têm suporte por Zoom, e essas são todas coisas diferentes, tá? Que posso fazer em vários níveis, com base na conveniência para mim e para o cliente, e no valor que isso vai proporcionar. O próximo é, qual nível de consumo eu vou ter? Vou fazer ou vou ter eles consumindo essa informação via vídeo? Vai ser áudio para que possam apenas ouvir no carro? Vai ser em formato escrito? Ou vai ser ao vivo? Ou vai ser gravado? Certo? Essas são todas as dinâmicas de como vou fazer eles consumirem. Então, se você está pensando nisso, você está tipo, o que eu poderia fazer? O que eu poderia fazer ao vivo? O que eu poderia fazer gravado? O que eu poderia fazer via vídeo? O que eu poderia fazer via PDF, certo? Essas são todas maneiras diferentes de consumir a informação. O próximo é velocidade e conveniência, certo? Vou fornecer esse nível de serviço a todas as horas, 7 dias por semana. Vou fazer isso, você sabe, das 9 às 5, de segunda a sexta-feira. Esse é o quando. E depois tem o componente de velocidade, que é quão rapidamente vou responder a alguém. Vou responder em 5 minutos, vou responder em 1 hora, vou te contar em um ponto para o lançamento da academia. Tínhamos uma promessa de 3 minutos, que era, se alguém tivesse uma pergunta, nossa equipe de chat estava disponível, acho que 12 horas por dia. Acho que era das 9 às 9, que eles responderiam em 3 minutos ou menos. Agora, o que descobrimos foi que, após fazer essa pesquisa, certo? Era mais valioso para nossos clientes ter um especialista que fosse menos disponível do que, quero dizer, idealmente, um especialista estaria disponível 12 horas por dia e talvez eu devesse resolver isso. Isso é, sabe, algo para eu pensar. Acabamos por fazer a transição para uma pessoa de nível muito alto estar disponível todos os dias, mas não o dia todo. E essa foi a solução que acabamos por ter. Mas é entender essas variáveis, porque esse é apenas o meu mercado. Pode ser diferente para o seu, certo? E finalmente, a última dinâmica que gosto de considerar com isso é o teste de 10 vezes para 1/10, certo? Então, vou te guiar por isso. Então agora quero que você pense no preço que está planejando cobrar por isso, seja lá o que for, seus serviços, seu produto, qualquer coisa. E isso é X, certo? É onde você está atualmente. Agora, se eu dissesse, vamos multiplicar seu preço por 10, o que mais você gostaria de oferecer para torná-lo 10 vezes mais valioso, certo? Então, multiplique o preço por 10 na sua mente e pense, o que mais eu normalmente daria ou forneceria para justificar esse preço, certo? E isso fará você pensar em uma dinâmica diferente de como pode fornecer e resolver problemas, porque talvez você deva multiplicar seu preço por 10 e oferecer essas coisas, pois há muitas pessoas que simplesmente prefeririam mais valor, certo? Por outro lado, e este é um teste ligeiramente diferente, que é o teste de 1/10, que é se eu tivesse que fosse forçado a fornecer mais valor do que atualmente estou fornecendo, mas só pudesse cobrar 1/10 do que estou cobrando atualmente, o que eu faria?
E o que isso faz é te levar a pensar em construir ativos, construir ferramentas, construir recursos e coisas que você só teria que construir uma vez exclusivamente, que são muito mais valiosas do que o que você está fazendo atualmente. Então pense, por exemplo, se eu tivesse que fornecer mais valor do que estou fornecendo atualmente e tivesse que cobrar 1/10 do preço, como eu estruturaria essa entrega? E assim, se você passar pelo teste de 10 vezes para 1/10, o 10 vezes vai te elevar, e então o teste de 1/10 vai te esticar do ponto de vista da eficiência. Assim, você estica ambos os aspectos da sua mente. Certo? Então, este é o cubo de entrega. É nisso que gosto de pensar quando estou criando produtos e soluções, que é realmente o que estamos fazendo, serviços para cumprir promessas. Certo? E então, o que eu faço agora é listar todas as soluções possíveis para todos os problemas possíveis, certo? E então, apenas considere usar o cubo de entrega, se isso for útil para você. Se isso parece soa como demais para você, então apenas liste todas as ideias que você tem, certo? E assim é o como. E o passo final neste processo é o corte e empilhamento para maximizar o lucro e o valor, certo? Então agora devemos ter essa enorme lista de coisas, certo? De sistemas de entrega que vamos fornecer e vamos avaliá-los em termos de valor e custo para você, certo? E então a maneira como penso sobre isso é maximizar o lucro e o valor. Então, haverá algumas soluções que, se você tivesse que avaliar com base na equação de valor, que eu já compartilhei com você anteriormente, isso pode ser de baixo valor, alto custo. Certo. Bem, não vamos fazer isso, certo? E este pode ter valor médio, baixo custo. Mas mesmo que não seja alto custo, é baixo custo, mas não tem muito valor, então acaba sendo uma distração, certo? Não é algo que, tipo, eu quero que cada parte da minha entrega seja impactante. Quero que eles digam, uau, isso é maravilhoso, estou encantado, vou contar aos meus amigos. É isso que quero considerar quando estou criando o meu conjunto de soluções, certo? E então eu só escolho coisas de alto valor. E agora, uma vez que tenho as coisas de alto valor, você verá coisas de alto valor e alto custo, e de alto valor e baixo custo. Vou manter ambos por enquanto. Então, vamos manter tudo que é basicamente de alto valor, independentemente do custo, mas vamos anotar o custo para uma última coisa em um segundo, certo? Então, você lista tudo, elimina qualquer coisa de baixo valor, anota o custo e vai para o passo 5, que é descobrir a pilha de valor final, certo? E a ideia aqui é que cada coisa que temos vai resolver todos os problemas que eles têm, porque haverá algumas soluções que resolvem múltiplos problemas, certo? Então, como eu disse antes, se eu estivesse fazendo um tour ao vivo no supermercado, certo, com um grupo de pessoas, bem, isso automaticamente resolveria o difícil, é confuso, todas essas outras coisas. E eu poderia ter apenas uma sobrando, que não é sustentável a menos que eu fizesse isso toda semana. Nesse caso, tudo bem, certo? Mas a questão é que pode não ser sustentável para eles a longo prazo. Então eu crio uma mini coisa nos bastidores para mostrar como eles podem fazer isso por conta própria no tempo deles, etc. Certo? Então a ideia é que você tenha essa matriz de problemas na mente do cliente em potencial e estamos marcando cada uma das caixas para que eles não tenham razão para A, não comprar e B, não ter sucesso, certo? Então o resultado final aqui são itens de alto valor e alguns que têm alto custo e outros baixo custo. Então o último passo que eu analiso é que normalmente não terei mais de 1 a 2 itens de entrega de alto custo para um conjunto de soluções. Então eu tentarei resolver o máximo de soluções que puder em cenários de baixo a baixo, baixo a médio custo e guardar uma ou duas coisas de alto custo para serem as mais impactantes, certo? Então, eu acho que uma turnê ao vivo seria realmente valiosa? Sim. Poderia resolvê-la de outra forma que proporcionasse quase o mesmo valor? Então talvez eu fizesse aquele esquema de sistema de pares que provavelmente resolve o mesmo problema e resolve, mas eu não preciso, eu não estou envolvido nisso. Eu só tenho que parear as pessoas. Isso é mais fácil para mim. Se eu oferecesse, você sabe, 2 consultas individuais durante aquele período de tempo para ajudá-los a resolver problemas, isso provavelmente seria percebido como valioso, aumentaria a probabilidade de sucesso e também é um pouco mais conveniente para mim, certo? Então esses seriam os tipos de coisas que eu incluiria. Se eu tivesse um coach individual, certo, que eu designaria para eles, por exemplo, para responsabilizá-los, seja um coach de relacionamento, seja um coach financeiro, seja um coach de perda de peso, não importa realmente. O ponto é que estamos responsabilizando-os pelo plano e em seguida verificamos com eles diariamente ou você sabe, 2 ou 3 vezes por semana para garantir que estão atingindo seus objetivos. Então isso é algo de altíssimo valor. É um custo alto para mim, porque tenho que escalar pessoas para fazer isso. Mas acho que o valor supera o custo. E nesse exemplo, provavelmente sim, porque acho que o problema número 1 que a maioria das pessoas tem é realmente executar. Então eu realmente focaria em responsabilizá-los para que pudessem ter sucesso, certo? E é assim que eu penso em cada um dos itens de entrega de serviço quando estamos criando essa pilha final de ofertas de alto valor e alto lucro que vamos recombinar para formar a oferta principal do que estamos entregando aos nossos potenciais clientes, certo? E então, novamente, quando estamos definindo valor, estamos pensando nisso em termos da equação de valor. Isso é financeiramente valioso para eles? Eles pensariam, uau, isso é realmente legal? Eles achariam que teriam mais chances de sucesso quando estamos pensando nessas coisas de valor, nessa pilha? Isso faz com que eles sintam que podem fazer isso sem esforço e sacrifício, certo? E então, achamos que podemos ajudá-los a alcançar o objetivo e ver o resultado que desejam em menos tempo, certo? Então, essas são as 4 variáveis. E estamos pensando em cada uma dessas soluções dentro do contexto dessas 4. Certos. Ok, então, do ponto de vista de alto custo, baixo custo, porque eu sei que vou receber perguntas sobre isso, para mim, especialmente em serviços, algo tem que ter margens brutas de 80% ou mais.
Então, a margem bruta é se eu cobro $100 por algo, tem que me custar $20 ou menos para fazer o cumprimento, certo? E você pensa, uau, 80% ou mais? Sim, porque temos outros custos para operar o negócio. Então, se você espera ter uma margem de 30%, isso significa, sabe, 20% vai para o custo dos bens. O que você sabe, X% vai para o custo de aquisição. Você vai fazer marketing, vai vender, você tem comissões, você tem equipes de marketing, você tem publicidade. Tudo isso vai ocupar a próxima parte, certo? Você vai ter peças de infraestrutura, vai ter software, vai ter, sabe, administração, vai ter finanças, vai ter faturamento, RH. E a questão é, especialmente se você está começando, você quer ter certeza. Você deve ser o mais lucrativo no início, porque só vai diminuir com o tempo, pois você vai adicionar mais infraestrutura, certo? Agora, obviamente, alguns negócios, isso é uma generalização. Alguns negócios se tornam mais lucrativos com o tempo. Depende, sabe? Se você tem um negócio de software, é assim. Eu não vou entrar nisso. Mas, em geral, para a maioria das pessoas que estão começando, você quer ter certeza de que tem margens altas, porque você vai adicionar pessoas à medida que cresce, certo? Então, como eu disse, se o custo para preencher é $200, você precisa ser capaz de vendê-lo por $1.000 para manter 80% de margem bruta, certo? E lembre-se, a margem bruta é o custo direto de cumprir o que você vende, não o custo indireto, certo? Então, se eu vendesse um serviço de algum tipo, a pessoa que realmente realiza esse serviço será o custo direto. O custo indireto pode ser aluguel, pode ser software, pode ser taxas de processamento, pode ser, esses são todos custos indiretos. O custo direto é o quê? Para o quê? Se eu adicionasse 100 pessoas à minha coisa, quantas mais pessoas eu precisaria contratar? Esse é o meu custo direto. Meu custo indireto são as outras coisas que acompanhariam isso, certo? E é aí que está a sua margem bruta. Você quer ter pelo menos 80% quando é serviço, certo? Agora, se forem produtos físicos, é um pouco diferente porque você pode vender mais volume, etc. Mas para serviços, que muitos dos que estão ouvindo isso são, você quer estar em 80% ou mais para margens brutas, certo? Então, alto valor, baixo custo é o objetivo. E queremos empilhar o máximo possível dessas soluções juntas. É assim que pode parecer, certo? Temos, sabe, item 1, 2, e esse pode ser de alto valor, alto custo, os outros são de alto valor, baixo custo. O problema 2 pode ser que temos um de alto valor, alto custo, e o resto são de alto valor, baixo custo, etc, certo? E assim, os exemplos deste baixo custo podem ser gravações, ferramentas, arquivos de referência, PDFs, vídeos, sessões em grupo. Alto custo pode ser uma revisão pessoal de uma chamada de vendas, uma revisão pessoal de uma chamada de terapia, revisar pessoalmente 10 negócios para o seu coaching imobiliário, ir à sua casa e limpar sua despensa, levá-la a um passeio por um supermercado para fazer compras. Todas essas são coisas de alto custo. Alto valor, certo? Se eu fosse um coach imobiliário e eu dissesse, ei, vou revisar seus 10 negócios e garantir que você feche um deles com a minha aprovação. Então isso seria de alto custo para mim em termos de tempo, mas provavelmente vou perceber isso como de muito alto valor, porque minha principal preocupação é cometer um erro, certo? Se eu for um comprador. Então isso seria algo que eu provavelmente incluiria, é de alto custo, alto valor, certo? Agora, eu posso ter todas as minhas gravações, ferramentas, arquivos de referência, minhas calculadoras para ver, você sabe, para mostrar, mas há algo a ser dito sobre ter aquele pequeno extra de confiança de que não estou cometendo um erro. Estou revertendo o risco, aumentando a percepção de probabilidade de sucesso, certo? E assim, esta é a segunda parte, a segunda metade de criar sua oferta de alto valor. Já tínhamos nossos problemas, nós os listamos. Encontramos as soluções, entendemos que queremos fornecer apenas um punhado de clientes de alto valor, muito valor primeiro, e depois posicionar o preço, aprender mais sobre os potenciais clientes, descobrir como podemos entregar isso de uma maneira mais escalável. Mas começar no topo e depois descer, certo? Sabemos que o veículo de entrega é o como, e então ajustamos e empilhamos para o máximo valor e lucro, certo? E assim concluímos o passo 5. Não se preocupe, todas as coisas interessantes estão prestes a vir na próxima, onde vamos cobrir bônus, garantias, escassez, urgência e depois nomeação. Mas agora, se você está oferecendo e está começando, siga este processo, olhe para o cubo de entrega e pense em maneiras diferentes e criativas de resolver os problemas. E você pode encontrar mais sobre isso em acquisition.com. Estarei postando posts no blog com o tempo. Você também terá. Este curso oferece treinamento, é o treinamento avançado. É absolutamente gratuito em acquisition.com. Você não precisa se inscrever, é seu. Então aproveite e nos vemos no próximo vídeo.